Hello, everyone. It's a great pleasure to be here. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu devo dizer que estou impressionado do fato sobre como a Junesse se adaptou à Covid e todos esses eventos. É incrível como muitas pessoas podem ser atingidas, de fato, para fortalecer o posicionamento da Junesse em todos os mercados. Nossa, parabéns para todo mundo na Junesse por esse trabalho fantástico. O que eu gostaria de falar para vocês hoje é um pouco sobre o histórico das células-tronco num panorama maior, porque vocês já devem ter escutado isso antes. A Junesse foi criada quando o Randy, Wendy e o Dr. Newman se juntaram através da vida e o produto Luminesce foi criado porque dá suporte ao objetivo principal das células-tronco. Assim, as células-tronco encontram-se na essência da identidade da Junesse. E nós temos, claro, o conselho administrativo, científico, com pessoas que são especialistas em células-tronco. Vocês podem ver alguns dos painéis, discussões que têm acontecido ao longo do tempo e de vez em quando falamos sobre as células-tronco. As células-tronco estão no coração, na essência da Junesse, mas para mim ainda parece que até um certo ponto mais amplo é como um tesouro escondido. Está lá em algum lugar, mas de fato para muitas pessoas ainda é difícil de entender qual é essa mensagem e conhecimento sobre as células-tronco, que talvez é uma das maiores descobertas da nossa época. Portanto, é importante entender isso, porque ser parte da Junesse te torna ser parte de uma empresa que, de fato, está nos altos patamares científicos e isso sendo parte da família Junesse, nós somos pioneiros ao levar essa mensagem para todo mundo. É importante, então, falar sobre isso. Então, de fato, entender a magnitude dessas descobertas sobre as células-tronco. É muito importante colocar toda essa informação dentro do contexto histórico e de toda essa pesquisa. Voltemos aos primórdios, então, dessa história. Talvez ao final do século XX, o início, não, final do século XIX e início do século XX, com essas descobertas da medicina, tudo que escutamos e sabemos hoje sobre os sistemas cardiovasculares, o sistema nervoso, tudo isso tinha começado a ser definido naquela época, início do século XX, o mesmo com o sistema imune. Ele era um pouco mais difícil de encontrar, porque se você realizava uma dissecção do corpo, você podia ver o sistema pulmonar, o sistema digestivo, mas você não podia ver as células imunes. Então, como que os cientistas começaram a estudar as células imunes? Sabe quando você corta o dedo e você tem uma infecção e tem pus? Então, eles começaram a observar esse fenômeno, pegaram aquele pus mesmo e colocaram debaixo do microscópio, e isso estava cheio de todo tipo de células. Alguns dos cientistas eram artistas, então eles começaram a desenhar essas células, e alguns dos desenhos de fato são muito exatos. Então, um desses cientistas, olhando para todos esses desenhos, começou a perceber que não tínhamos todo tipo de células diferentes. No final das contas, talvez temos 3 ou 4 tipos de células em várias fases do seu desenvolvimento. E se você olha cuidadosamente para isso, você pode voltar na evolução, o que te leva a uma única célula, que era a fonte de todas elas, as células-tronco. Por isso, eram chamadas de célula-tronco. Então, a ideia então é que temos um linfócito unicamente, que é a fonte de todas as células. E uma frase aqui é de um cientista russo, Alexander Maximov, em 1905. Esse cientista nos disse que temos os linfócitos, e você tem aqui um termo muito amplo, porque a célula-tronco é um linfócito, mas existe esse linfócito, e dependendo de onde ele se encontra no corpo, ele pode se tornar todo tipo de células diferentes. Agora, esta declaração estava muito adiantada para a sua época, porque essa é a definição da célula-tronco hoje. Naquela época, de fato, isso não foi reconhecido pelo que era. Então, simplesmente foi esquecida durante muitas décadas, até que pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, e já sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial, após Hiroshima, as pessoas ficaram expostas à radiação e assim perderam a sua capacidade de seguir produzindo as células sanguíneas. Por isso, as pessoas não conseguem sobreviver. Você precisa de sangue para sobreviver. Durante a década de 50, então, houve um incidente no Instituto Boris Kidrich,
na Iugoslávia antiga, onde 5 indivíduos ficaram expostos à radiação intensa e foi reconhecido os sintomas e foi o mesmo que tinha sido visto em Hiroshima. E as pessoas não conseguiam sobreviver, mas o que eles descobriram era que elas não conseguiam conseguir produzir seu próprio sangue. Então, para eles se manterem vivos, eles precisavam fazer isso várias vezes ao longo do tempo, que seria uma transfusão sanguínea a cada 3 meses. Então, a cada tantos meses, eles recebiam uma transfusão sanguínea. E o que eles descobriram, os cientistas, foi que após uma única transfusão, eles começaram a produzir suas próprias células sanguíneas, o que levou ao conhecimento de que existe esta célula-mãe no sangue, que é a origem de todas as células. A partir daí, na década de 60 e posteriormente, ficou claro que isso estava na nos ossos. Então, voltando para isso, daqui a alguns minutos, continua com a ideia. De uma forma completamente separada da pesquisa, uma nova pesquisa começou a surgir durante a década de 50, que seria a embriologia. E sabemos que quando o espermatozoide encontra o óvulo, acontece a fecundação, o que leva ao desenvolvimento completo de um embrião de um ser humano por inteiro. Então, compreender essa natureza existente numa célula nos leva a toda a formação de um indivíduo, ou seja, essa célula pode criar todos os tecidos para formar um corpo por inteiro. A partir dessa ideia, as pessoas começaram a sonhar sobre a habilidade de ter esse poder das células para consertar o tecido celular, mas era somente um sonho. Até os cientistas conseguiram pegar células embrionárias de diferentes animais, por exemplo. Vocês podem lembrar da Dolly, aquela ovelha, mas eles não conseguiam fazer isso com humanos até 1998, que foi o nascimento da pesquisa das células-tronco. Em 1998, os cientistas tiveram a capacidade de crescer essas células embrionárias por si sós, e essa foi a explosão desse desenvolvimento dos cientistas através de vários métodos de cultura, e começaram a brincar com essas células, e rapidamente perceberam que essas células embrionárias têm um destino, que seria criar um organismo por inteiro completo. Então, são selvagens demais, não dá para contê-las para que simplesmente sejam células do coração de um tecido em particular, mas tudo isso estava acontecendo e os cientistas começaram a pegar todos esses métodos para desenvolver essas células embrionárias, essas células tronco, com todas essas células que temos na medula óssea. Pode acontecer alguma coisa com elas que nos permita que sejam mais do que células sanguíneas? E foi quando aconteceu a descoberta. E desde sempre, as células troncos sempre tiveram a capacidade de se tornar células de qualquer tipo de tecido, que de fato é o nascimento da pesquisa de células tronco como é hoje. E falo para vocês isso hoje. Esta célula universal, essa célula tronco, que foi um sonho durante muito tempo para consertar tecidos, e essencialmente para dar um fim às doenças, esse era o sono. E essa célula de fato existe. Ela não está em Marte, a Lua ou no topo do Everest, está em sua medula óssea desde o dia que você nasceu. Então, é uma história fascinante, porque muda totalmente nossa compreensão do bem-estar e da saúde. Vamos falar agora do que as células tronco fazem em seu corpo, porque esta é a mensagem importante para todos nós aqui. O que nós sabemos é o seguinte: vamos passar para frente todos esses anos de pesquisa. As células tronco fazem o seguinte no teu corpo. Como no sistema imune, se você tem uma infecção, a área infeccionada envia um sinal para um tecido imune para que solte e libere as células imunes vão para o local onde está a infecção, e da mesma forma temos isso em todos os sistemas. Toda vez que temos um machucado numa parte do corpo, essa área envia um sinal, esse sinal passa para a medula óssea, libera a soltura dessas células tronco a partir da medula óssea, e essas células entram na circulação sanguínea, e depois de 3 a 5 dias após uma lesão, haverá um aumento de 3 a 5 vezes mais no número de células tronco circulando no sangue, e essas células tronco circulam por todo quanto é canto do corpo. Então, como que eles sabem para onde ir para fazer o conserto? Bem, no segundo dia, o tecido afetado, de fato, libera outros compostos localmente que são desenhados especificamente para atrair as células para essa região. Quando as células tronco estão passando pelos capilares finos do tecido afetado, entram em contato com esse composto, e isso libera a migração dentro do sangue, e quando as células tronco chegam ao tecido, de fato, podemos ver quando esse composto é liberado, que é a região da lesão. Então, elas migram para essa região e entram em contato com esses resíduos do tecido, se multiplicam e se tornam células daquele tecido. Essa
esse é o seu sistema natural de conserto. Então, nesse sistema temos vários passos. A liberação das células-tronco no sangue, a proliferação e a transformação em novas células. Em todos esses passos, o que tem sido mais estudado, porque temos ferramentas para liberar essas células a partir da medula óssea, e sua consequência seria ter mais células-tronco na circulação. Então, centenas, se não milhares de estudos têm olhado para o link entre o número de células-tronco na circulação e a saúde. Vamos olhar para parte das conclusões-chave. E aqui vou ilustrar algumas dessas conclusões através de estudos, porque vamos deixar bem claro, não estou falando de Revita Blue em nenhum produto, estou falando do teu corpo, mas eu quero pegar um exame da literatura científica para que você possa ver que o que eu estou te falando é uma conclusão livre que foi pega de todo esse material, mas tem dados científicos e esse embasamento. A primeira conclusão é mais células-tronco na circulação querem dizer que mais células-tronco estão disponíveis para participarem no processo normal de renovação tecidual. Nós temos pessoas com o mesmo osso quebrado e não consertamos isso na mesma velocidade, mas isso acontece mais rapidamente porque temos mais células-tronco na circulação. Aqui temos um estudo então, no que os cientistas, de fato, contaram o número de células-tronco e as pessoas que apareciam no hospital após um ataque cardíaco foram separadas em dois grupos, as pessoas que se recuperaram bem e voltaram à vida normal e as pessoas que não se recuperaram bem. Não havia nada diferente nelas. E o outro grupo que não teve uma boa recuperação, que ficaram no hospital ou que morreram. E ao olhar para esses dois grupos, as pessoas que de fato não foram bem tinham talvez a metade no número das células-tronco comparadas às pessoas que ficaram bem e foram liberadas. Então, ter mais células-tronco te ajuda ao melhor conserto, mas aqui temos a pergunta. Se eu consigo colocar mais células-tronco na circulação, posso melhorar a habilidade de consertar isso em pessoas que não têm esse bom sistema de conserto? A resposta é sim. Temos aqui outro estudo cardíaco feito no Instituto Nacional da Saúde, no que os cientistas criaram um ataque cardíaco nos camundongos, deixaram eles recuperarem e foram separados, um grupo controlado e outro grupo simplesmente injetado com esses compostos que disparam a liberação das células-tronco a partir da medula óssea. A única diferença é que no grupo experimental tinha mais células-tronco na circulação. E quando olhamos para o coração um mês mais tarde, podemos ver no grupo controlado um tecido, um tecido com problemas cardíacos, cardiomiopatia, e no grupo experimental tínhamos quase que uma completa regeneração da parede cardíaca e quase que uma função cardiovascular totalmente normalizada. Então, no mundo não há nada que possamos fazer contra um ataque cardíaco. E aqui temos um estudo que nos diz que quanto mais células-tronco tenhamos, temos melhores chances. E a ideia não é colocar mais células-tronco na circulação, que vai te ajudar a consertar o coração. A mensagem é, se você consegue colocar mais células-tronco na circulação, teremos a parte natural do teu corpo usar essas células-tronco para o conserto celular. E a última conclusão, que talvez para mim é a mais importante, seria o contrário das primeiras duas. As primeiras duas nos falam mais células-tronco na circulação são melhores. A terceira nos fala que, bem, se você tem menos células-tronco na circulação, você vai ter mais propensão, vai ser mais suscetível a perder tua saúde e desenvolver problemas. Vamos falar um pouco mais sobre essa terceira ideia, porque para mim é a mensagem-chave. Quando eu falo isso e que vai mudar a maneira na que praticamos a medicina e vai mudar a nossa compreensão do bem-estar e da saúde, eu quero dizer isto. Hoje, no mundo da medicina, nossa compreensão da formação das doenças é perda celular. Não falamos disso sobre essa forma, mas é isso que é. Se perdemos células que produzem insulina, temos diabetes. Se perdemos células que produzem dopamina no corpo, temos Parkinson. Se perdemos células nos pulmões, temos um enfisema. Então, tudo isso está relacionado a um problema e sempre existe uma consequência no tipo e perda do tipo de célula. E a compreensão geral é que nascemos, amadurecemos e ao chegarmos 20, 25 anos de idade, chegamos à saúde óptima. E após esse período, começamos a ter perda celular e ao envelhecermos, temos essa perda mais acentuada e assim temos problemas em vários lugares do corpo. Mas a pesquisa das células-tronco nos diz que não é isso que acontece no corpo. Vamos voltar a essa pesquisa do estudo que acabei de falar sobre o coração. Se você olha para o coração que teve uma lesão, as células-tronco estão presentes no coração, mas dá para ver isso em muitos estudos, que as células-tronco, de fato,
estão onde sempre há um problema, mas sempre passam aos pulmões, ao cérebro, está em todo quanto é lugar, em lugares onde não há lesões. Então, na parte do fundo, sempre temos esses vários estudos que fazem parte desse programa de manutenção dos estudos das células-tronco. O fenômeno é que não perdemos células ao envelhecermos, perdemos células a partir do dia que nascemos. Esse é um processo natural da vida. Simplesmente precisamos substituir as células que foram perdidas. Então, a saúde, de fato, não é um declínio vagaroso. Existe um equilíbrio entre dois fenômenos. Por um lado, perdemos células, e contanto que tenhamos células suficientes para substituir aquelas células que perdemos, estamos bem. Mas quando somos jovens, temos muitas células-tronco. Se vamos para as crianças, eles se conservam automaticamente rapidamente. Mas o problema é que, ao envelhecermos, essa medula óssea que produz as células-tronco se transforma vagarosamente numa medula gordurosa que não produz células-tronco. E, de fato, não é tão vagaroso. Por volta dos 15, já perdemos quase toda a nossa medula óssea nos ossos. Por volta dos 20, 28, somente temos essa medula amarelada. Então, isso fica somente em alguns lugares. A partir daí, isso continua sendo perdido. Então, existe um ponto em nossas vidas, quando chegamos aos 30 anos de idade, quando em algum lugar esse equilíbrio se perde. E não temos células-tronco suficientes para compensar por essa perda celular. E é por isso, quando chegamos a mais de 30 anos, não temos esse conceito rápido como costumávamos tê-lo. Temos vários problemas aqui, lá, colar no corpo, porque não temos a mesma capacidade de mantermos essa saúde no corpo. E por que acontece que uma pessoa começa a desenvolver Parkinson, ou diabetes, ou talvez pressão alta, sem que importe o problema? É um fator único, é a eugenia, algumas lesões, a exposição a toxinas no ambiente, a tua capacidade de descansar, todos esses fatores estão presentes em nossas vidas, estresse, e vocês sabem isso das suas vidas. Se vocês prestam atenção um pouco, vocês sabem qual que é o elo mais fraco em seus corpos. Esse é o problema que vai acontecer se você tem menos células-tronco em circulação e você não pode manter a sua saúde constantemente. Basicamente, então, o que isto nos diz é que existe um denominador comum para desenvolver problemas em saúde que está nos dizendo que há uma deficiência ou redução no número de células-tronco na circulação. Essa é uma ideia que eu propus na literatura científica em 2013. Naquela época, todos os dados não estavam lá, mas havia dados suficientes para fazer essa suposição, ou pelo menos uma hipótese. Mas o que eu falei na época é que existe somente um teste para essa compreensão da saúde. E se isso for verdade, simplesmente precisamos contar o número de células-tronco na circulação nas pessoas que desenvolveram vários tipos de problemas e comparar isso ao número de células-tronco em pessoas saudáveis. E nós devemos ver estatisticamente menos células-tronco no sangue das pessoas que, de um modo geral, têm perdido sua saúde, que não têm a capacidade completa de manter sua saúde ao longo do tempo. E não tem sido feito bastante número desses estudos. Vamos falar claramente, não estou dizendo que com um produto com Revita Blue ou outros produtos na família Junesse, nós vamos ter esse tipo de dificuldades. Isso é somente uma descrição do que acontece em teu corpo quando você envelhece e quando o número de células-tronco diminui. Se contarmos o número de células-tronco em pessoas que estão em várias fases do desenvolvimento de diabetes, por exemplo, ou intolerância à glicose, ou, por exemplo, esse tipo de problema, e diabetes, nós vemos uma linha plana. Quando as pessoas evolucionam em seu problema, temos menos e menos células-tronco em sua circulação. Se olhamos para a função renal, do lado esquerdo, temos indivíduos nos controles saudáveis. Se vemos o número de células-tronco na circulação e se vemos as pessoas em várias fases no desenvolvimento de problemas renais, vemos o número de células-tronco na circulação que é inferior a um terço, um quarto do número de células-tronco que encontramos em pessoas saudáveis. Se criamos um gráfico das funções renais comparado ao número de células-tronco, vemos uma linha plana. Existe uma relação direta entre a função renal e o número de células-tronco que temos na circulação. Temos aqui outra coluna de pessoas que foram ao médico e se queixaram de disfunção erétil. Do lado esquerdo, pessoas saudáveis. Se olhamos para o número de células-tronco, vemos que as pessoas que se queixavam de disfunção erétil tinham a metade de células-tronco em número comparado a pessoas saudáveis. Agora, pegamos essas pessoas e estabelecemos seu índice internacional de disfunção erétil e se criarmos um gráfico entre o índice de disfunção erétil e o número de células-tronco, vemos uma linha reta. Existe uma duração
entre o número de células-tronco que temos na circulação e a disfunção erétil. A disfunção erétil tem muito a ver com saúde vascular. Então, talvez aqui temos uma área da ciência de células-tronco que talvez foi mais comentada. Existe uma relação entre o número de células-tronco na circulação e a saúde cardiovascular total. Mas aqui temos um aspecto geral da saúde. Gente com pressão alta tem um número inferior de células-tronco comparado aos indivíduos normais. Aqui temos problemas cerebrais, o desenvolvimento desses problemas associados ao cérebro. Menos da metade de células-tronco na circulação, problemas com os pulmões, a mesma relação, problemas com as articulações, a mesma relação. Então, há muitos outros estudos, não vou entrar em todos eles, mas eu só queria mostrar que a conclusão que eu vou listar agora vem de estudos sólidos feitos por várias equipes científicas. Então, uma conclusão muito simples sobre a saúde, que nos diz que se temos mais células-troncos e mais circulação, o corpo consegue recuperar e manter a saúde otimizada. Então, a questão mais importante não é entender o que as células-tronco fazem no corpo, mas o que eu posso fazer para que tenha mais células-tronco na circulação. Isso nos leva a um estudo que fizemos 25 atrás, quando comecei a trabalhar nessa pesquisa de células-tronco. Eu comecei a estudar esse produto botânico chamado AFA, né? Então, eu comecei coletando histórias, o que as pessoas estavam reportando, do que essa alga estava fazendo nas suas vidas. Então, nós podemos explicar alguns benefícios dos conjuntos de benefícios que eles traziam, mas alguns benefícios nós não conseguíamos explicar. Então, nós vimos que não era somente a significância desses benefícios, mas a variedade, né? Beneficiava o coração, o pulmão, os rins, as articulações, e nós não sabíamos como essa planta conseguia fazer isso. Até que um dia, um amigo meu me mandou um artigo que chamava Transformando o Sangue em Cérebro. Então, isso mostrou como que as células-troncos conseguem se transformar em células de vários tecidos. Então, pensamos, e se as células-troncos forem o sistema de reparo do corpo? Que é o caso, né? E a segunda coisa aqui, que essa planta estimula, como que essa planta estimula realmente as células-troncos na medula óssea. Então, nós fizemos vários estudos e documentamos como que essa planta funciona. 1 hora depois do consumo, já temos mais células-troncos na circulação. Então, quando nós descobrimos isso, ficou muito claro que não pode ser que haja somente uma planta na natureza que tenha esse efeito nas células-troncos. Temos que ter outras plantas. E como que as identificamos? Então, nos perguntamos, que planta é conhecida internacionalmente ou globalmente ou localmente em várias áreas remotas do mundo que sabemos que está associada a vários benefícios à saúde? Então, podemos pensar de amoras, koji, algas marinhas, várias plantas, vários produtos, e nós vimos que quase todos têm um efeito nas células-tronco, mas eu foquei naqueles que tinham mais benefício, né? Então, esse aqui, o outro é esse espinheiro marítimo, né? O espinheiro amarelo. Então, o nome científico é Hipophae, e que quer dizer luz, né? Isso quer dizer que é um benefício da planta e vem de Alexandre o Grande, da sua conquista na China, e em um momento eles tinham vários cavalos que estavam feridos na batalha e deixou esses cavalos lá nesse mar, né, que se chamava Buckthorn, né? Em inglês o nome é Sea Buckthorn Berry. Então ele basicamente quando ele voltou, os cavalos estavam saudáveis. Então, realmente o nome significa, né, cavalo saudável. Então, eles começaram a utilizar aquele produto em várias medicinas, na medicina chinesa, do Tibete. Então, já foi demonstrado que melhora o sistema digestivo, o pâncreas e também ajuda a recuperar lesões e fraturas ósseas. Então, isso aqui nos diz que provavelmente tem um efeito também nas células-tronco. Então, nós desenvolvemos um extrato, né? Então, nós cultivamos, então, esses ingredientes que nós utilizamos no Revita Blue, mas nós desenvolvemos, então, esse extrato de espinheiro marítimo e publicamos isso há 1 ano, mais ou menos. Podemos ver que após 1 hora de consumo desse extrato de espinheiro marítimo, podemos ver um aumento nas células-tronco na circulação, e é um efeito mais a longo prazo também, mais sustentável. E o outro
é um extrato de aloe, né? E nós analisamos e testamos várias formas de aloe, né? Há vários benefícios, mas quando vemos o benefício nas células-troncos, tem ingredientes muito únicos e realmente tem um peso molecular específico, né? Então, esse extrato específico, quando foi testado nas pessoas, conseguimos comprovar um aumento da circulação das células-tronco. Então, o que é o Revita Blue? É basicamente uma mistura desses vários ingredientes que foram documentados para realmente apoiar o número de células-tronco na circulação. Sabemos que é muito importante aumentar a circulação das células-tronco, então temos que fazer o melhor para maximizar o número de células-tronco, para recuperar a saúde, mas também manter a saúde, uma vez que nós alcancemos a saúde, para que possamos ficar saudáveis por muito tempo. Então, eu quero agora falar sobre esse produto adicional. Não é somente o Revita Blue que trabalha com as células-tronco. Temos vários produtos na Juness que trabalham com as células-tronco. O próximo é o Reserve, né? O Reserve é uma mistura de várias frutas silvestres, frutas vermelhas, é um conjunto, né, de vários polifenos. Esses polifenos é realmente uma classe específica desses produtos. Temos vários estudos que mostram realmente os benefícios. Um específico, esse composto específico que talvez é que tem mais pesquisa, é o resveratrol, que tem vários benefícios de saúde, mas nessa discussão esse resveratrol foi documentado para apoiar a proliferação de células-tronco e também apoiar a transformação a diferentes células teciduais no corpo. Também tem antioxidantes, né? Uma coisa que pode prevenir ou impedir que as células-tronco realmente identifiquem onde o corpo precisa ser reparado são essas coisas oxidantes, né? Então, se você usa esses produtos, você consegue estimular a produção de células-tronco no corpo. O outro produto é Luminesce. Luminesce é o primeiro produto que trabalha com células-tronco. Então, para entender como funciona a Luminesce, temos que entender que a pele é o maior órgão do corpo e se renova quase todos os meses. Então, realmente tem um poder enorme de rejuvenescimento. Então, consome muitas células-tronco que são liberadas da medula óssea e vai do osso para a pele. Então, nós temos uma camada de células-tronco e o trabalho das células-tronco é participar da renovação da pele. Mas essas células-tronco na pele não são imortais, somente as células-tronco que estão na medula óssea são imortais. Então, precisam ser repostas, né? Então, temos um ciclo, né, que vai da medula óssea até a pele. Então, quando você usa a Luminesce na pele, tem esses peptídeos que basicamente apoiam esse papel natural das células-tronco na pele. Então, outro produto realmente que lida com as células-tronco na pele. Também temos Reveal, que também trabalha no couro cabeludo, então trabalha nas células que são necessárias naquele tecido. Então, o couro cabeludo tem realmente a assinatura dos folículos e das coisas que determinam a cor do cabelo. Então, quando usamos Reveal, basicamente desperta novamente a habilidade natural do couro cabeludo para fazer o que o couro cabeludo faz normalmente. Então, despertando, né, essas células capilares. Então, esse é outro produto que trabalha com as células-tronco no corpo. Quando entendemos que uma célula-tronco, quando migra para um tecido, se torna milhares de células teciduais, às vezes dezenas de milhares. Então, há realmente um fator de amplificação enorme no tecido. Então, quando você libera 3 milhões de células-tronco no dia, isso significa bilhões de células teciduais. Então, realmente há uma demanda metabólica enorme no corpo para se manter saudável. Então, por isso temos que realmente continuar colocando essas novas células e as vitaminas e minerais que o corpo precisa para toda a atividade que é necessária para que a célula funcione adequadamente. E é isso que esse produto AMPM faz para ajudar a replicar as células. Também foi desenvolvido para proteger o DNA, essa divisão celular. Então, esse produto ajuda todas as células, mas tem um papel específico
no desenvolvimento das células-tronco no corpo. Finalmente, vamos falar um pouco mais sobre Affinity, que é um produto mais complexo, mas é um produto que ajuda a manter realmente a extensão desses telômeros, né? Então, ajuda, à medida que as células se replicam, esses telômeros vão encurtando. Então, no momento não há mais telômeros e a célula não consegue se multiplicar, então morre. Então, se nós conseguimos estender esses telômeros, nós conseguimos estender a vida das células. O que é importante entender aqui é que se nós estendemos os telômeros em uma célula antiga e não numa célula nova, nós não temos o mesmo resultado. Nós temos muito mais potencial se você consegue estender o telômero de uma célula nova, ou jovem, né? Então, quais são as células jovens? São as células que eram células-tronco no dia anterior, eles entraram no tecido e começaram o processo de diferenciação de se tornar células teciduais. Então, quando você consegue estender esses telômeros nessas células novas, aí você tem um potencial maior. Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Então, em conclusão, voltando ao começo, eu só gostaria, com essa apresentação, que todos possam entender a magnitude de tudo que foi falado aqui em relação às células-tronco. Todas essas descobertas sobre o papel natural das células-tronco no corpo está mudando como nós entendemos a saúde e o bem-estar. E a Jeunesse é uma das únicas empresas, e a única empresa do seu tamanho que realmente está focando nessa ciência de ponta, né? Então, vocês são pioneiros nesse novo campo. Então, vocês podem realmente usar essa mensagem e falar realmente da Jeunesse como o que ela realmente é, a maior empresa que temos no mundo. Muito obrigado.